Alô, alô, jovens estudiosos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal das questões do IBAD, tá? De 2019, em preparação para o censo de 2022. É a nossa parte 3 e última parte, porque nessa prova tinham apenas 10 questões de matemática. Aqui, como eu já mostrei para vocês, qual é a prova, caso vocês tenham interesse em pegar a prova física, tá bom? E vamos começar com a nossa questão 22. Mas antes, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, curtir esse vídeo e ativar o sino das notificações para você não perder nada. E deixe seu comentário pedindo conteúdo, pedindo matéria, pedindo resolução de questões para que eu possa ajudar você. Então vamos lá. Considere x e y dois números inteiros e positivos que são respectivamente, olha a palavrinha respectivamente, numerador e denominador. Então, eu tenho que x é o numerador e y é o denominador, porque ele fala respectivamente, tá bom? Então, como ele põe x primeiro e y depois, x representa a primeira palavra e y a segunda palavra. De uma fração f. Então, isso aqui é o resultado de f. f é uma fração onde x é o numerador e y é o denominador. Ao somar 3 unidades ao numerador, então eu vou ter x mais 3. E ao denominador desta fração, ou seja, eu vou adicionar 3 no denominador também, então eu vou ter y mais 3. Ao somar 3 unidades ao numerador e ao denominador desta fração, f é igual a 2. Então, eu vou ter, no lugar do f, eu vou colocar o 2. Então, vai ser 2 igual a x mais 3 sobre y mais 3. Mas, ao somar uma unidade apenas no numerador desta fração, f é igual a 3. Então, eu vou ter o f sendo igual a 3 quando eu somar uma unidade apenas no numerador, tá bom? Então, eu vou ter x mais 1. E aqui eu vou ter só y, eu vou manter o y. Neste caso, o valor de x mais y é... Então, o que ele quer saber? Quanto que é x mais y? Tá bom? Eu preciso descobrir esse ponto de interrogação aqui. Isso aqui é uma função, tá bom? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber que existem três métodos para se resolver isso aqui, que é a adição, o método de adição, o método de substituição e o método de comparação. Tá? Presta bastante atenção. É importante que você saiba fazer os três, tá bom? Nesta questão aqui, eu vou usar o método da substituição, ok? Vamos começar por essa daqui, para que eu possa achar o valor de x, tá? Eu vou isolar o x. Então, eu vou passar esse y que está aqui dividindo para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter 3y, que vai ser igual a x mais 1. E 3y menos 1, porque o 1 que estava positivo, aqui desse lado, passa para o lado esquerdo negativo. Então, ele vai ficar menos 1, vai ser igual a x. Então, eu digo que x é igual a 3y menos 1, tá bom? Agora, eu vou pegar essa equação aqui e vou fazer as devidas substituições. Esse y mais 3 que está dividindo aqui, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes y mais 3, que vai ser igual x, ó. O que eu faço com o x? Substituo. Então, esse x vai virar 3y menos 1 e o mais 3 eu repito, tá bom? O que aconteceu aqui? Eu eliminei o x, porque eu substituí o x pelo valor onde o y está presente. Agora, eu só tenho uma incógnita. Então, agora eu consigo resolver. Vou fazer a distributiva 2y mais 6 igual a 3y menos 1 mais 3. O que é letra para um lado, o que é número para o outro. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2y, vou repetir. O 3y que estava positivo vai passar para cá negativo.
vai ser igual, o 6 vai passar para o outro lado negativo, então eu vou ficar com menos 1 mais 3 menos 6. Tudo bem até aí? Aqui, se eu tinha 2y e tirei 3y, eu fiquei com menos y ou menos 1y, o que você preferir. Menos 1 com mais menos 6, eu vou ficar com menos 7. E menos 7 mais 3, eu fico com menos 4. Eu preciso multiplicar por menos 1 toda a minha equação, porque eu tenho uma incógnita negativa e eu não posso, então, o y vai virar positivo, porque menos 1 vezes menos y vai dar mais y, e menos 1 vezes menos 4 vai dar mais 4. Logo, o meu y tem um resultado 4, tá bom? Agora, eu preciso substituir. Então, eu vou substituir aqui, ó. 3 vezes. O y não vale 4? Então, vai ser 3 vezes 4 menos 1, igual a x. Multiplico primeiro e depois eu subtraio. 3 vezes 4 são 12. 12 menos 1 igual a x. 12 menos 1 são 11. 11 igual a x. O que a questão pede? X mais y. Então, eu vou adicionar 11 mais y, que vale 4. E 11 mais 4 é igual a 15. Logo, o nosso gabarito, letra A, galera. Veja bem, essa daqui era uma questão de nível médio, tá? Por quê? É uma questão de sistema envolvendo mais ou menos ali por volta do 7º, 8º ano. São as questões que você massifica esse conteúdo. Então, se você não lembra disso, dá uma pesquisada. Eu vou gravar uma aula aqui no canal também sobre cada método, como pegar um sistema desse e desenvolver pelos 3 métodos possíveis. Enquanto isso, se você não entendeu, deixa aqui nos comentários. Se você não sabe fazer, já deixa aqui que eu gravo uma aula o mais rápido possível para vocês. Questão de número 23. Ricardo leva exatamente 30 dias para dar conta de coletar todos os dados necessários para uma pesquisa sobre saneamento básico em uma determinada comunidade. Já Francisco, sobre as mesmas condições de trabalho e trabalhando o mesmo número de horas por dia, realiza este mesmo trabalho em exatos 45 dias. Se os dois trabalhassem nesta mesma comunidade simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, em quantos dias eles terminariam o serviço? Então, veja bem, o Ricardo é o seguinte, ele em 30 dias, ele coleta X dados. Em um dia, ele coleta A dados. Né? Vamos colocar letras às nossas informações. Como fazer a regra de 3? Multiplica cruzado. Então, 30A vai ser igual a X. A vai ser igual a X sobre 30, tá? Guarda essa informação. O Francisco, em 45 dias, coleta X dados. Em um dia, coleta B dados. Aí eu vou fazer a regra de 3, ó. 45B vai ser igual a X. E B vai ser igual a X sobre 45. Pegou a informação? Agora é o seguinte. Eu vou precisar de mais uma incógnita. Por quê? Aqui diz o seguinte, que basicamente resumindo isso aqui, que o Ricardo, em 30 dias, ele coleta X sobre 30 dados. O Francisco, em 45 dias, coleta X 45 atos. Tá? É basicamente isso aqui, resumindo. Eles trabalharão Y dias para coletarem os X dados. Perfeito? Então, eu tenho que coletando trabalhando esses Y dias, eu preciso multiplicar pelo X30
e somar com o x45, que vai ser igual aos x dados, tá? Porque ele diz que o Ricardo leva 30 dias para dar conta de coletar todos os dados. E o Francisco, sobre as mesmas condições, trabalhando o mesmo número de horas por dia, ele realiza o trabalho em 45 dias, ou seja, ele leva mais dias. Aí ele pergunta se os dois trabalhassem na mesma comunidade, simultaneamente. Se eu estou falando de simultâneo, eu preciso adicionar em quantos dias eles terminariam o serviço. Então, eu vou pegar essa quantidade de dias e multiplicar pela soma do trabalho dos dois. E aí, eu vou achar quantos dados eles vão coletar nesses X dias. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, eu dei uma aula sobre frações algébricas e vai ser importante que vocês assistam essa aula. Eu vou deixar aqui no card para vocês, tá? Ó, y vai multiplicar o quê? Eu preciso resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Qual é o MMC entre 30 e 45? Eu já vou adiantar para vocês que é 90, mas faça a fatoração num cantinho. Aí eu multipliquei, ó, 90 dividido por 30 dá 3. E 3 vezes x, 3x. Mais 90 dividido por 45 dá 2. 2 vezes x, 2x. Então, eu tenho 3x mais 2x sobre 90, igual a x. Agora, eu tenho que y multiplicado por 5x sobre 90 é igual a x. Y vai ser igual a 90x. Ó, o 90 não estava dividindo? Passei para o outro lado multiplicando. E o 5x que estava aqui em cima multiplicando, eu passei para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 90x sobre 5x. Aqui, divisão, ó, x dividido por x vai dar 1. Então, eu posso eliminar. E 90 eu vou simplificar por 5, que vai dar 18, e o 5 por 5, que vai dar 1. Logo, o meu y é igual a 18, achando a minha alternativa, letra D de dado. Então, eles terminariam o serviço em 18 dias. Notem que o Ricardo sozinho levava 30 e o Francisco sozinho levava 45 dias. Mas os dois juntos, eles demoram 18 dias. Essa questão era uma questão de regra de 3 com equação de primeiro grau, dada lá por volta do 8º ano, uma questão difícil, tá, pessoal? Mas dava para fazer tendo um pouquinho de atenção. Fernanda e Marcos são 2 funcionários do IBGE. A Fernanda trabalha nesta instituição há 12 anos. Então, a Fernanda trabalha há 12 anos. E o Marcos trabalha 3 anos a menos do que a Fernanda. Então, ele trabalha 12 menos 3. Ele trabalha há 9 anos. Devido a uma mudança interna de escritórios, eles ficaram com a tarefa de inventariar todos os aparelhos eletrônicos do escritório. Por ordens da coordenadoria de seus respectivos setores, eles dividiram o total de eletrônicos entre si, na razão inversamente proporcional aos seus respectivos tempos de trabalho em anos na instituição. Então, ele já disse qual é o tipo de grandeza aqui. É uma razão inversamente proporcional. O que isso quer dizer? Que como a Fernanda está há mais tempo, ela vai inventariar menos aparelhos. E o Marcos, como ele está há menos tempo, ele vai inventariar mais aparelhos. Após feitas as contas, sabe-se que Fernanda ficou de inventariar 16 eletrônicos a menos que Marcos. Neste caso, determine o total de eletrônicos neste escritório. Então, veja bem aqui. Eu não sei qual o total de eletrônicos no escritório. É isso que ele quer saber. Eu sei que o Marcos inventariou, ó, ele inventariou X eletrônicos. E a Fernanda inventariou X menos 16 eletrônicos. Tá? Isso aqui é uma montagem que você vai ter que fazer. Então, se a Fernanda inventariou X menos 16, porque ela tem 12 anos de serviço, e o Marcos, ele inventariou X eletrônicos porque ele tem 9 anos de serviço.
Como é uma razão inversamente proporcional, você não vai multiplicar cruzado. Você multiplica reto ou você inverte a outra grandeza, tá bom? Então, aqui, no caso, eu vou multiplicar reto aqui, ó. 9 vezes x, 9x. Igual, ó, 12 vezes x menos 6, igual a 12 vezes x menos 16, né? Eu falei 6, mas é 16. Agora, você vai fazer a nossa tão amada distributiva. 12 vezes x, 12x. E 12 vezes menos 16 vai ser igual a menos 192. Agora, eu vou calcular, ó. Eu vou passar esse menos 192 para lá, para ele ficar positivo. E o 9x eu vou passar para lá. Ele vai ficar negativo, mas eu vou manter a minha incógnita positiva. Então, eu vou ficar com 192 vai ser igual a 12x menos 9x. 192 vai ser igual a 3x. 192 dividido por 3 vai ser igual a x. Se você tiver bem gravadinho na sua cabeça os critérios de divisibilidade, você já consegue saber se isso aqui vai dar uma divisão exata. Ó. 9 mais 1, 10. 10 mais 2, 12. E 12 eu tenho na tabuada do 3, porque 3 vezes 4 são 12. Então, eu posso efetuar a divisão, que eu vou encontrar que x é igual a 64. Na dúvida, arma a conta se você tem dificuldade em fazer divisão, arma a conta, estuda, acessa aqui, eu vou deixar no card das aulas de divisão que já tem aqui no canal. Então, essa não é a minha resposta. Veja bem como a banca é maliciosa, gente. Olha o 64 aqui. Aí você faz a conta e fala, achei a resposta. Questão de múltipla escolha tem um grande defeito por conta disso, tá? O examinador sempre vai tentar te confundir porque ele quer saber se você está indo na sorte ou no conhecimento. Veja bem, ele quer saber o total de eletrônicos do escritório. X é a quantidade que o Marcos inventariou. O Marcos, ele inventariou 64 eletrônicos. Agora eu preciso substituir o X aqui da Fernanda. A Fernanda, ela inventariou 64 menos 16. E quanto que é 64 menos 16? Vai dar 48 essa conta. Aí agora que eu encontrei quantos a Fernanda inventariou, se ele inventariou 64 e ela 48, basta que eu adicione. 8 mais 4, 12. 6 mais 4, 10. Com mais 1, 11. Então, essa empresa, ela tem 112 eletrônicos. Nosso gabarito, letra E. Viu, pessoal? Toma muito cuidado com essas questões de múltipla escolha maliciosas. Todas essas questões de múltipla escolha tem aquela opção que, de cara, quando você acha o resultado, principalmente essas de 2, às vezes 3 etapas, ela sempre tem a resposta errada ali no meio. Então, por favor, preste atenção para vocês não errarem bobeira. Essa questão era uma questão ali de nível médio, mais ou menos, de 8º ano, de regra de 3 e equação de primeiro grau e grandezas que está no seu edital. Então, bora estudar, hein? Nossa última questão desse módulo. A empresa responsável pela produção dos aparelhos eletrônicos utilizados no censo realizado pelo IBGE forneceu estas máquinas na promoção há 5 anos com 20% de desconto. Hoje, com os reajustes necessários, ela cancelou a promoção e as máquinas deverão voltar ao seu valor original antes do desconto de 20%. E para tal, deverá sofrer um aumento de... Então, ele quer saber qual vai ser o percentual do aumento. Galera, ele não disse qual era o valor das máquinas. E isso não é importante. Quando o problema não te disser, usa 100. Usa o valor de 100. Porque é muito mais fácil você calcular com 100. Então, se ele vendia, veja bem, a máquina, ela custava R$100 e ele deu 20% de desconto. Então, 100 menos 20%, eu vou ter que essa máquina passou a custar R$80, tá? Aí, hoje, atualmente, esse valor que está vigorando é o de 80. Ele cancelou essa promoção e quer saber quanto que eu vou precisar adicionar aos 80%
para voltar ao preço de 100%. Aí a galera olha e fala assim, moleza, adiciona os mesmos 20. E aí você marca a letra A e erra a questão. Galera, pelo amor de Deus. Se você, olha só, quanto que é 10% de 80? 10% é 8. Então 20% são 16. Se você somar 80 mais 16, você vai achar 96. Você não vai achar 100. Então esquece isso, pelo amor de Deus, tá? Pensa o seguinte, vai pela regra de 3 que é fácil. R$80 é o meu atual o quê? 100%. Eu quero que ele volte a custar R$100. Então, quantos por cento eu vou precisar adicionar para que ele volte a ser R$100? Aí eu vou fazer a regra de 3. 100 vezes 100, 10 mil. Igual a 80x. Passo 80 dividindo. 10 mil dividido por 80, corta um zero, igual a x. Se eu dividir 1000 por 8, eu vou ter, 1 sobra 2, 20. 2 vezes 8, 16, sobram 4, 40. 8 vezes 5, 40, não sobra nada. Então, eu tenho que x é igual a 125%. Então, isso me deu um aumento de quanto? De 25%. Porque 100% é o preço do produto e eu vou precisar aumentar mais 25% em cima desses 80 para eu conseguir voltar ao preço de R$100. Logo, nosso gabarito, letra C de casa. Pessoal, não é uma questão difícil, é uma questão super fácil. Uma questão de porcentagem que você aprende lá pelo 6º, 7º ano. Mas precisa ter atenção. Não vai nessa ideia de que diminuiu 20, então eu preciso aumentar 20 para voltar para o valor original, porque não é, tá? E se você quiser tirar a prova real, calcula quanto que é 1% de 80 e multiplica por 25 para você ver se você não vai chegar nos seus tão sonhados R$100, que foi o valor que nós estipulamos aqui para facilitar as nossas contas. Tá bom, galera? Se você gostou dessa aula, deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, algum pedido. E já aproveita para se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar o sino das notificações para você não perder nada e ajudar a gente no engajamento desse canal, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.